Você só mais um mencionou, pontinho, por Josias, no favor. qual quando ele falou que o maior crime, na opinião dele, cometido pelo Bolsonaro foi o genocídio durante a pandemia, e é muito curioso porque isso acaba sendo esquecido, né? Ficou o foco agora na questão da carteira de vacinação, né? E que isso alguns juristas até dizem, pode ser que não dê em nada, porque será que ele usou a carteira falsa para entrar, não precisou? Eu queria perguntar sobre a questão do 8 de janeiro. A questão da tentativa de golpe, você não vê como algo também muito grave ou mais grave cometido pelo Bolsonaro durante aí a sua gestão e pós sua gestão? Vejo, vejo crime, já escrevi na newsletter analiticamente sobre isso, do ponto de vista jurídico, mas deixa eu lhe colocar qual é a tese, que qualquer pessoa pode recuperar lá. Não é o dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi um ato de vandalismo, chamado de terrorismo. Estou falando aqui do ponto de vista técnico, jurídico, de maneira a encaminhar uma punição. Então, aquilo ali foi um ato de vandalismo, né, que tem que ser punido severamente, etc, etc. Mas o golpe aconteceu antes com Bolsonaro na constância da presidência da República, portanto, sendo ele o responsável, e ele fez aquela minuta, e ele fez aquela consulta, ali ele consumou a sua atitude criminosa de golpe. Por quê? Porque golpe de Estado é um tipo de crime muito peculiar. No Brasil, na legislação brasileira, a intenção de um crime não é punível. O cristianismo pune, né? A gente peca por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por isso, na nossa cultura, talvez você possa imaginar que é cabível a punição de alguém porque pensou em fazer uma coisa. Mas o arrependimento eficaz, esse é o erro. O Lula, inclusive, deu esse álibi para o Bolsonaro, né? Como parecendo que o Bolsonaro teria tido um arrependimento eficaz. Ora, o arrependimento eficaz elimina o crime, portanto, ele não é punível. Não é o caso. Por quê? Por definição, golpe de Estado consumado não tem punição. Por quê? Porque quem assume o poder é o golpista. Então, fica óbvio que quem escreve a história é o vitorioso. O golpe planejado, iniciado em suas tratativas, já é consumação de crime, portanto, punível. Este inquérito tem que ser muito bem conduzido e acho que dos três problemas, do roubo das joias, há, obviamente, um crime de ladrão de galinha, mas é um crime, né? A falsificação do cartão de vacinação, crime de ladrão de galinha, mas é um crime. Mas o grande crime é o genocídio, porque ali tem um homicídio, não é generalizado no mínimo, não é? E como se caracterizou por uma ação muito reiterada do Bolsonaro, você tem claramente ali uma indução assim, à morte. Portanto, é um crime. Eu representei, só para vocês terem uma ideia, eu representei ao Tribunal Internacional Ele vai Penal. ser preso? Eu acho que deveria ser, mas com 100% dos cuidados. Não, Mas eu não vai posso ser, afirmar, na porque sua eu não opinião? sei, eu não sei. Repare, o Lula ficou 5 anos condenado, pagou uma cadeia longa. Quando chegou na véspera da eleição, da outra eleição, onde convinha ao sistema político eleitoral do baronato brasileiro, ele foi tirado da condição de condenado, de coisa, e foi levado. Então, por que isso não pode acontecer com o Bolsonaro? O Noblar, não sei que valor tem a opinião dele, e eu por isso não comentei na minha newsletter, né? O Noblar disse que o Lula falou, teria falado, que se o Congresso Nacional anistiar o Bolsonaro, ele vai sancionar. Pronto, está aí o Bolsonaro de volta ao processo. Tu duvida disso? Que o Lula, se puder, vai ressuscitar o Bolsonaro para poder nós termos todos que repetir a mesma bobagem que fizemos ali atrás, desconsiderar a alternativa em nome do mal menor? É isso que vai Olha, Ciro, acontecer nessa migração do país. Vamos você anotar o que eu mencionou, estou dizendo, perdão. você mencionou há pouco um aspecto que agora mesmo a defesa do Bolsonaro ela se apega a questões processuais e se esquiva de discutir o mérito das acusações que são feitas contra ele. Todos os casos, na vacina, no cartão de vacina, nesse roubo de joias e na tentativa de golpe. O que eu lhe pergunto já se verificou no Brasil que esse debate sobre questões processuais costuma dar resultado, né? O que eu lhe pergunto é se, na atual tramitação dos processos, com a relatoria submetida ao ministro Alexandre de Moraes, com o foro do Supremo Tribunal Federal, que é questionado pelos advogados do Bolsonaro, que dizem que ele, sem mandato, tinha que descer tudo para o primeiro grau. Você acha que abre-se aqui uma clareira para que se repita o êxito do debate sobre questões processuais em detrimento
do mérito dos processos ou não? Estamos longe disso? Não, estamos muito mais perto disso do que se supõe. Por quê? Porque isso dá ao judiciário esse lugar político, né, de ficar arbitrando os tempos da opinião publicada ou da opinião pública brasileira, sem ter que se posicionar corretamente. Veja, uma das coisas que a minha newsletter examina, com todo respeito, é este inquérito do fim do mundo. Percebe? Esta fragilidade, ela aqui embaixo, ela equipa a opinião pública favorável ao Bolsonaro e aquela fração mais neutra, mais equilibrada da opinião pública, com esse elemento de suspeição. Por que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, data máxima vênia, é a expressão que nós advogados usamos, é o encarregado disso? Não é razoável. Sabe, ele foi nomeado há 5 anos atrás por uma portaria exótica do ministro Toffoli para presidir um inquérito sobre fake news e, a partir daí, ele transforma-se no responsável por tudo o mais que acontece nessa república. Não é que eu não ache boa a severidade dele, eu acho, mas eu sou, como advogado, cuidadoso com essas coisas. Quando elas convêm a gente comemora. Quando elas não convêm a gente, era o Moro. Ora, a Petrobras é no Rio de Janeiro, o governo Lula cede ao Distrito Federal. E como é que um juiz singular de Curitiba se arvora de ser o responsável de palmatória do mundo e tal? Todo mundo bateu palma para esta molecagem, não é? A mídia entrou nisso, claro, com vontade de moralizar o país, em uma certa parte, outra lá achando que finalmente tinham pego no calcanhar de Aquiles do Lula, que é essa vulnerabilidade ancestral à corrupção, enfim, a fisiologia, o apego à vida burguesa. Portanto, hoje, os meus colegas que estão patrocinando a defesa do Bolsonaro estão agindo taticamente de forma muito correta. Muito correta. Por quê? Porque daqui a pouco, se o vento muda, os juízes terão, em qualquer instância, terão esse precedente. Não, eu não vou julgar se ele roubou mesmo ou não. Eu vou dizer o seguinte, é que ele teve um arrependimento eficaz, porque na hora que ele achava que a joia era dele, o Tribunal de Contas passou a dizer que não era, aí ele mandou comprar de volta para devolver. Olha, tem uma coisa aí. É evidente que isso é uma coisa falsa. Sob o ponto de vista de mérito, ele praticou peculato sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E, portanto, merece ser condenado por peculato.